Item número SCP-909. Classe do objeto Euclídeo. Descrição: SCP-909 parece ser um jovem adulto que sofre de amnésia constante. O SCP parece estar ciente de sua condição, mas não consegue se lembrar das experiências vividas anteriormente, além das memórias adquiridas devido ao seu efeito anômalo. O efeito anômalo de 909 é ativado quando ele descreve qualquer coisa relacionada às suas experiências vividas. Quando descritas por escrito, as experiências imediatamente entram na memória de longo prazo do SCP. No entanto, a tal experiência desaparece da memória de todas as outras pessoas envolvidas nela. SCP-909 é alérgico a amendoim e entrará em choque anafilático após a ingestão de qualquer produto contendo amendoim. O SCP foi descoberto na entrada do sítio Procedimentos Especiais de Contenção. SCP-909 deve ser contido em uma cela de contenção humanoide padrão. Nenhum material de escrita deve ser permitido dentro da cela do SCP. Um breve relato da situação atual de 909 deve ser colocado na parede, ao lado de sua cama. Cópias devem ser providenciadas se uma das folhas for removida. O SCP deve ser alimentado 3 vezes ao dia, com qualquer refeição sem amendoim. Se 909 for visto tentando escrever ou desenhar qualquer coisa, ele deve ser impedido a todo custo, por meios não letais. Atualmente, experimentos para testar os efeitos anômalos de 909 foram suspensos, devido ao risco de brecha de contenção. Pesquisas podem ser conduzidas se a aprovação do diretor do sítio atual que se encontra 909 for concedida. Adendo 909-1. As palavras Senhor Esquecido da Little Mister por Dr. Wondertainment estão tatuadas na panturrilha direita do SCP. Ao ser descoberto, 909 estava vestido um terno de 3 peças, com a marca Ordens do Doutor costurada na etiqueta. Funcionários da fundação ainda não encontraram nenhuma empresa de roupas operando sobre este nome. Adendo 909-2. Um exame mais profundo nas roupas de 909 revelou uma lista com outras instâncias possíveis de humanoides anômalos, semelhantes a ele, dentro do bolso esquerdo da calça. Adendo 909-3. O documento em posse de SCP-909 era similar ao encontrado com outros SCPs. Os SCPs que continham tal documento afirmaram. O SCP-905 afirma que ele perdeu a sua cópia na brisa. O SCP-913 aparentemente ingeriu sua própria cópia. O SCP-917 tinha uma lista semelhante ao encontrado ao SCP-909. O SCP-920 afirma ter colocado a sua cópia em um lugar errado. Encerrando transmissão.